Estamos gravando, então, ao dia 18 de março. Eu vou tentar fazer essa ser a última aula antes da prova. Então, a prova eu vou colocar durante essa semana para a gente fechar as notas da primeira prova, né? Cai na primeira prova, então, JFET e MOSFET CMOS. Então, esse é o finalzinho da matéria de CMOS. Vamos lá. A gente tinha falado que os MOSFETs de intensificação são os que não têm canal, que tem esse símbolozinho que é alternado, né, que é achurado, que você tem esse MOSFET que é um MOSFET de depleção, certo? E você tem esse MOSFET que é o MOSFET de intensificação que não tem canal. Aqui uma coisa interessante, quando ele está assim, esse cara que está conectado com o substrato é esse aqui no centro, né? Então, quando você tem alguém conectado ao substrato, esse alguém é a fonte, sempre fonte conectado com o substrato. Então, o outro cara é o dreno. Então, pode parecer estranho quando você tem a fonte em cima e o dreno embaixo, mas que diferença faz? Você pode desenhar do jeito que você quiser, né? E, normalmente, quando você desenha a fonte em cima e o dreno embaixo, é porque eles são canal P. Da mesma forma, isso acontece com transistores NPN, PNP, né? O transistor NPN, você desenha assim, né? Com o emissor para baixo e o coletor para cima. E o transistor PNP, você desenha ao contrário, você desenha com o emissor para cima e o coletor para baixo. Então, esse é o emissor e esse é o coletor. Normalmente, os livros não fazem isso. Os livros eles fazem o desenho do coletor sempre em cima. Tanto faz se for NPN ou PNP, mas quando você pega circuitos reais, circuitos que realmente são comerciais, né, que são reais de verdade, que foram montados, não são pedagógicos, normalmente você tem o transistor PNP ao contrário, flipado, né? Isso, ou o canal P também flipado. Isso por quê? Porque normalmente circuitos reais existe uma convenção de colocar VCC em cima e massa embaixo, né? Isso vem desde do tempo dos circuitos, dos diagramas de fluxo de água, né? O diagrama de fluxo de água é assim. Você desenha a caixa d'água em cima e o esgoto embaixo. Faz sentido, né? E os diagramas elétricos, eles herdaram essa ideia, né, de você botar VCC em cima e massa embaixo. Faz sentido isso. E se você não inverter o transistor PNP, ele fica com massa em cima e alimentação embaixo. Então, por causa disso, tem um esquema, então, para fácil identificação de componente, que é quando você encontra o emissor em cima, ele é PNP. E quando você encontra a fonte em cima, é canal P. E é o que aconteceu aqui, né? Esses dois caras aqui são canal P. E esse aqui é canal N. Esse aqui é canal N. E esse aqui é canal N. Né? Esse aqui, você vê, os dois vocês veem que é canal N facilmente, porque a seta está para dentro, né? E esse aqui a seta está para fora. Então, o cuidado que tem que ter aqui é o seguinte: essa seta está apontando para a direita e essa seta está apontando para a esquerda, mas é o mesmo componente, porque as duas estão apontando para fora do componente. Então, se a seta aponta para fora do componente, é canal P. E se a seta aponta para dentro do componente, é canal N. Esses dois são canal P. Outra forma de descobrir é que esses circuitos CMOS, que são circuitos lógicos, né? Inclusive ele aqui é uma porta NAND, são circuitos lógicos.
Circuitos lógicos, eles normalmente são um dreno open drain, ou seja, a saída aqui é o dreno dos MOSFETs. Né? A saída se chama S porque todo circuito lógico, a saída é S. S de saída, né? Mas não é S de fonte. Né? A saída é o dreno. Então, esse cara aqui, esse conector, é o dreno de todos os MOSFETs. Né? De 3 dos MOSFETs, né? Esse aqui, lógico, está aqui em cima. Né? Então, a primeira coisa que você precisa para identificar e para fazer isso aqui, descobrir a porta lógica que ele identifica, né? A primeira coisa que você vai precisar saber é descobrir quem é P e quem é N, que é o que a gente já tem. Né? Depois a gente precisa descobrir quem é o gate. Bom, isso é fácil, porque o terminal de gate é o terminal que tem no lado do MOSFET. Né? Então, é esse aqui e esse aqui. Em segundo lugar, a gente precisa descobrir onde está o terminal S, que eu falei, que é em cima nesse transistor, né? É em cima. Aqui, é esse, porque é sempre o que está conectado ao terminal do meio, que é o substrato. Agora, esse aqui tem a dificuldade, né? Porque ele não tem terminal nenhum conectado ao substrato. O substrato está conectado à massa. Mas dá para saber porque a saída é o dreno. Então, a fonte está aqui, ó. De posse de todos os pontos S, todos os pontos G e todos os PON, né, você consegue preencher essa tabela. Então, tem que lembrar que o canal N precisa de VGS positivo. E o canal P precisa de VGS negativo. Então, vamos ver o que vai acontecer desenhando aqui um... Opa, aqui acho que fica ruim. Vou tentar desenhar em outro lugar. Vou desenhar aqui um voltímetro. Um voltímetro. Está na escala de volts, está medindo alguma coisa volts. Ele tem uma saída vermelha, que é o positivo, e ele tem uma saída preta, que é o negativo. Então, vamos conectar e vamos descobrir qual é a tensão VGS de cada um desses caras. Você descobrindo se a tensão VGS é positiva ou negativa, ou zero, né? Você descobre se eles estão conduzindo ou não, se eles estão on ou off. Como esse aqui é um circuito digital, eles vão estar ou on, conduzindo no máximo, ou off, desligado. Totalmente desligado, sem conduzir, cortado, né? Então, vamos primeiro para esse cara aqui, ó, Q1. Né? Antes disso, a gente tem que saber quais são os valores de A e de B. Então, primeiro eu vou começar com 00. 00 significa que o A está para a massa e que o B está para a massa. Certo? E eu vou querer saber qual é o VGS do Q1, ou seja, esse ponto aqui, VG, e esse ponto aqui, VS. Bom, eu sei que esse ponto aqui está no 5 volts. E esse ponto aqui eu sei que está no 0. Ó, 0 volts aqui, 0 volts aqui. Ou seja, o positivo do multímetro está no 0 volts e o negativo do multímetro está no 5 volts. Qual a tensão que você mede, então, no Q1? Qual o valor de VGS do Q1? Estão vivos aí? Morreu? Não, eu estou viva. Só que eu viajei. Viajou? Olha É, só, a gente colocou um multímetro com o positivo no 0, na massa, negativo da fonte. E colocamos o negativo no 5 volts.
Então, esse ponto aqui está no 0 e esse ponto aqui está no 5 volts. Qual a tensão que você mede no multímetro? O multímetro mede diferença de potencial. -5. -5, exato. Você vai medir, então, -5, por quê? Porque você está basicamente medindo 5 volts, só que é o contrário, né? Não é isso não é isso que você... Quando você quer medir uma pilha de 1,5, você coloca o terminal positivo da pilha no positivo do multímetro. E o terminal negativo da pilha no negativo do multímetro. E aí você mede, digamos, 1,5 volts, né? Se a pilha estiver boa. Se você inverter a pilha, né, botar o positivo da pilha no negativo do multímetro e vice-versa, você mede menos 1,5. Né? Para você ver que menos e mais em eletricidade é uma questão de referência. Em eletricidade é uma referência, mas em economia não é referência. Em economia é muito mais grave você ter a sua conta -5 do que +5. É bem diferente, né? E em eletricidade, -5 e +5 são basicamente a mesma coisa, só que trocado, né? Em termos de energia é o mesmo, mas em termos de polaridade você está trocado. Né? Não pode falar isso com o gerente do banco. Ah, está R$1.000 negativo. Ah, isso aí é só uma questão de polaridade. Né? Não dá para fazer isso, que em economia não é uma questão de polaridade, é uma questão de dever dinheiro. Né? Então, você tem -5 volts no Q1. O Q1 é um transistor tipo P, que precisa de VGS negativo para conduzir. Ele tem -5. Então, o transistor Q1 está on. Vamos para o transistor Q2. No transistor Q2, eu preciso colocar o multímetro no Q2, que é o que eu vou fazer agora. Vou botar o multímetro no Q2. Vou botar esse cara aqui no S do Q2, que inclusive é o mesmo ponto do S do Q1. Dá para ver que é o mesmo ponto, né? Ele está em 5 volts também. E o negativo não é o mesmo ponto, mas, apesar de não ser o mesmo ponto, também vai para a massa, que é esse ponto aqui. Isso aqui também vai para a massa, porque, olha só, seguindo aqui, desce, 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 está para a massa, ó. Ou seja, esse ponto aqui está em 0 e o ponto de cima está em -5. Qual a tensão? Desculpa, +5. Qual a tensão que você mede? 5 positivo. 5 positivo, desculpa, mas eu botei o contrário. Ai, vocês estão certos. Vocês estão certos. Eu só botei o contrário, que eu quero medir VGS. E aqui eu medi VSG. Eu botei o contrário. Desculpa. Esse cara tinha que estar no G, agora sim. E esse cara tem que estar no S. Agora sim, esse aqui é 5 e esse é 0. Quanto você mede? Bom, se era positivo, agora foi negativo, né? Negativo, -5. Então, ele sendo -5, o Q2 também é on. Legal. Vamos ver o Q3 e o Q4. Demora um tempo para encaixar esse pensamento, mas depois que encaixa, você preenche essa tabela rápido. Você entende? Bom, tomara que a gente entenda essa tabela rápido. Vamos para o Q3. Vamos botar isso aqui no G do Q3. Aqui o G do Q3. Está no 0, né? E vamos colocar esse cara aqui no S do Q3. Vamos por cima no S do Q3. E aqui a gente tem o seguinte problema. A gente sabe que o G está na massa. Mas o S que está aqui, ele não está nem na massa nem em VCC, porque ele precisa... você precisa saber o que está acontecendo com o Q4 primeiro. Porque a massa está aqui embaixo. Certo? Se o Q4 estiver conduzindo, a massa está levando... O Q4 está levando 0 volts, está levando a massa para o Q3.
Mas do jeito que está aqui, você não sabe, porque a gente não fez o Q4 ainda. Ou seja, depende de fazer o Q4. Vamos fazer o Q4 primeiro. Deixa o Q3 para lá. Vamos fazer o Q4 primeiro. Porque o Q4 decide o Q3. Então, vamos para o Q4 primeiro. Vamos botar esse aqui no G do Q4 e esse cara aqui no S do Q4. Que está aqui, ó, é a massa. Ou seja, esse ponto aqui é 0 e esse ponto aqui é... Qual é esse ponto aqui? Ó? Qual é a tensão aqui? Qual é a tensão aqui no B? Está na massa. Qual é a tensão na massa? Esse aí tá na massa, é -5. Não, não. A tensão na massa. A tensão na massa é 0. Inclusive, esse símbolo aqui indica 0. É isso que significa o símbolo de massa. É o ponto aonde ali é 0. Né? Então, é 0 também. Qual é a tensão que eu meço, então, no multímetro? Um lado está 0 e o outro está 0. Ah, tá. 0 volt. 0 volt, ainda bem, botei os dois lados na massa, né? 0 volt. Então, 0 volt não é Tá capaz na de massa. fazer isso. Agora que eu observei. Está na massa. 0 volt não é capaz de fazer nenhum dos dois transistores. Nenhum transistor conduz, nenhum MOSFET conduz com 0 volts. Ele precisa ser positivo ou negativo. Positivo no canal N, negativo no canal P. 0 volts não conduz nunca. Então, está em off o Q4. E a gente viu que se o Q4 estiver em off, ele não leva a massa para o Q3. E se o Q3 não tiver massa, ele também fica em off. Então, se conclui que a gente tem off, on, on, off, off. Nossa primeira linha está completa. A linha que a gente precisa ter para completar isso aqui é o que está acontecendo com a saída, Alt ou S, né? Esse ponto aqui, ó. O que está acontecendo com a saída? Eu vou desenhar para vocês o que aconteceu com os transistores. O Q1 está on, ou seja, ele está assim, ó. On, ligado. O transistor está em curto. Isso não é um defeito, né? Ele está em curto porque ele está conduzindo. O Q2 também está on, ó. Já o Q4, o Q3 e o Q4 estão off. Então você desligou aqui, ó. Desligou, desligou. Certo? Então, tá vendo que o S está conectado aos 5 volts? Olha lá. Está conectado 2 vezes, inclusive, aos 5 volts, né? 5 volts, 5 volts. Qual é a tensão que você teria no S? Desse ponto aqui, que está conectado aos 5 volts. É. Vai vir aqui, então. 5. 5 volts. 5. E em circuito digital, 5 volts significa 1 e 0 volt 0. Então, você tem 5 volts, 1 lógico. Um lógico. Ou seja, entra 0 e 0, sai 1. Se você lembrar do digital básico, você vai lembrar que está certo na porta NAND, quando é 0, 0, 0, AND 0 dá 0, invertido 1. Então está certo. A primeira linha está certa, vamos ver as outras 3, né? Bom, está certo, lógico, né? Porque isso aqui é um circuito clássico. Mas vamos ver se a gente chega nessa conclusão agora. Para chegar nessa conclusão,
O mais prático é... Deleta tudo aqui que a gente já fez. O mais prático é fazer agora esse cara aqui, ó. Então, ao invés de fazer a próxima, a gente faz esse aqui. É mais prático do que fazer na ordem. Então, vamos fazer o próximo. O próximo significa que está 1, 1. 1 significa que A e B são 5 volts. V. Esse é o mais prático de descobrir qual é o valor de VGS. Vou desenhar o multímetro aqui embaixo. A gente vai medir mais aqui embaixo. E vamos medir o VGS do Q4, que é esse que está aqui embaixo. Então, esse cara aqui vem aqui, VG, e o outro vem no S, VS. Esse cara aqui está no 0, ó, massa. Então, esse aqui está no 0. E esse aqui está em qual? No 5. Então, aqui é 5. Qual a tensão que você mede no multímetro? 5 volts. 5 volts, perfeito, 5 volts. 5 volts. Com 5 volts no Q4, Q4 é um canal N. O canal N precisa de VGS positivo para conduzir. Você vê que eu não digo quanto que ele precisa, eu só digo que precisa ser positivo, porque isso depende do componente, né? É lógico que se o componente fosse precisar de 10 volts, ele não estaria conduzindo. Mas esse componente precisa de menos de 5, senão ele não ia funcionar em 5 volts. Tá? Então, o Q4, com tensão positiva, está on. E ele estando on, ele leva a massa para o Q3. Então, se ele leva a massa para o Q3, a gente descobre rapidinho qual é a tensão no Q3. Vamos colocar esse aqui no VG. Peraí que eu passei aqui por esse ponto. No VG do Q3, esse aqui. E esse ponto aqui é aqui, no VS. Mas, como o Q4 está conduzindo, esse ponto aqui está na massa. Ou seja, ele está no 0. E esse cara aqui está no 5 também. Então, 5. 5 e 0 é a mesma coisa que o Q4. Ou seja, esse cara aqui também está on. Agora, a gente precisa descobrir o que vai acontecer nos transistores lá de cima. Para a gente poder decidir o que vai acontecer com essa linha, né? Com toda essa linha aqui de dados, né? Vamos lá. O G está nos 5 volts. E o S está nos 5 volts. Qual é a tensão que eu meço entre G e S, os dois estando em 5 volts? Quem consegue pensar? Você tem dois pontos. Esse aí de cima é o canal P, né? Você falou. É canal P, mas de qualquer forma, sendo N ou P, se você tem os dois lados em 5 volts, né? Esse lado em 5, esse lado em 5, qual a tensão que você mede? Vai dar menos 5. Não, pensa bem. Você tem os dois lados em 5 volts. Zero. O que o multímetro... Zero, isso. O que o multímetro precisa medir é a DDP entre os dois lados. Tá. Sim. Então, ele mede... A diferença zero. de potencial. Zero. Diferença de potencial, zero. Isso me lembra um circuito muito interessante, antigo, e
eu vou desenhar para vocês. É um circuito muito legal, depois eu vou mostrar que vocês não devem fazer ele em casa. Mas, apesar de vocês não deverem fazer ele em casa, ele existe. Imagina que você tem dois interruptores de duplo polo. Interruptor de duplo polo é um interruptor de parede. Interruptor de parede comum normalmente é simples polo, né? Um interruptor simples polo é assim. Então, interruptor simples polo. O interruptor duplo polo, ele é um interruptor que tem dois lados. E vende, na loja que vende de um polo, vende os dois polos. Você pode comprar o que você quiser, né? O esquema é o seguinte, acho que eu desenhei meio torto aqui. Sim, acho que assim fica melhor. No de duplo polo, se você pressiona, ele conecta em cima. Se você pressiona de novo, ele conecta embaixo. Né? Então, interruptor, sabe interruptor de parede, de casa? Né? Quando você aperta uma vez para baixo, ele conecta embaixo. Quando você aperta uma vez para cima, ele conecta em cima, se ele for duplo polo. Se ele for simples polo, quando você pressiona, ele fica assim, liga a lâmpada. Né? E quando você pressiona de novo, ele fica assim, desliga a lâmpada. Certo? E existe um circuito muito legal que é botar aqui uma lâmpada entre os dois polos, botar uma lâmpada. E aqui você bota a fase, neutro, neutro. E o que tem de legal nisso? Se tiver assim, nessa configuração que eu coloquei aqui, a lâmpada recebe fase dos dois lados, tá vendo? Essa lâmpada acende recebendo fase dos dois lados. Você pode me voltar com uma outra pergunta, se você quiser ser mais certinho. Mas se você tiver fase dos dois lados, você liga a lâmpada? É a mesma coisa dos 5 volts, né? Se você tiver 5 volts de um lado e 5 volts do outro, a DDP é zero. Então, se você Não tiver acende a alguma coisa lâmpada. no caminho... Oi? Não acende, só acende se descer a seta. Exato, só acende se descer a seta. Agora tem que tomar o seguinte cuidado. Essa fase tem que ser igual a essa. Porque em circuito trifásico, você tem 3 fases, né? E se essa fase for diferente dessa, lógico, você vai ter tensão e vai acender a lâmpada. Bom, mas se a fase for a mesma, você não consegue acender a lâmpada. Mas se você trocar isso aqui para cá, a lâmpada acende, né? Mas se você vier aqui e trocar para baixo, a lâmpada apaga. Ou seja, você tem um sistema com 2 interruptores em que você pode escolher se você acende com um ou com o outro. Esse circuito se chama three-way. Normalmente ele é colocado num local amplo, tipo um galpão, ou uma cozinha grande, ou uma sala grande, em que você tem um interruptor na entrada da sala e um interruptor na saída da sala. Né? Então, se você está andando da entrada para a saída, você acende na entrada, anda pela sala e apaga na saída e vai embora. Senão você ia ser obrigado a voltar para o início da sala, né? Então, imagina você ter um galpão grande, né? E com 2 entradas, né? Uma entrada e uma saída. Assim. Aí aqui tem uma lâmpada, né? Você bota um interruptor aqui, então a pessoa vai, liga a lâmpada. Quando ela chega aqui,
ela tem que ir embora com a lâmpada apagada, com a lâmpada acesa, né? A solução, então, é você botar algum outro interruptor aqui. Então, a pessoa entra aqui, liga a lâmpada, vem aqui, desliga e vai embora. Né? É muito comum também escada. Você tem a escada. Então, no início da escada você tem um interruptor, no final da escada você tem outro, para você poder ligar. Né? Esse sistema, esse three-way aqui, desse jeito que está aqui, ele eletricamente ele funciona muito bem, perfeitamente. Ele não tem nenhum defeito em termos de lógica elétrica. Inclusive, ele é usado, mas não pode ser usado com interruptores reais. Né? Porque o interruptor real é uma gangorra. Né? Ele é uma gangorra. Ele é uma gangorra. Né? Assim. Liga, desliga. Né? Ele tem 2 contatos. 3, na verdade. 3 contatos. O de cima está sempre conectado. Né? O do meio está sempre conectado. E aí ele liga para cá ou liga para cá. Liga para cá e liga para cá. Né? Só que com o tempo ele vai quebrando e a gangorra fica meio zonza, meio quebrada, assim. O que pode acontecer com o tempo é fazer isso, ó, conectar dos 2 lados. E isso pode fazer com que esse circuito aqui curte-circuite de fase para neutro. Então, normalmente, atrás do conector de 3 fases, né? Conector de 3 lados, o conector de 2 polos, costuma ter isso aqui, né? Com um símbolo assim, ó. Não faça, porque funciona. Isso aqui é a merda. Porque se não funcionasse, se desse logo um curto-circuito, o técnico ia perceber, pô, fiz merda, não pode fazer. Mas o pior não, o pior é que isso funciona. Por um dia, daqui a anos, ele vai dar o curto-circuito, que é quando a gangorra quebra, né? Então, você não deve fazer three-way desse jeito. Mas se você pensar, é uma forma inventiva de fazer three-way, porque ele leva fase dos 2 lados e a lâmpada não acende. Né? E a forma correta de fazer three-way é assim. Só que o único problema dessa forma é que dá mais trabalho instalar. Mas é o mais correto de fazer. Ele também funciona do mesmo jeito, você pode olhar esse circuito com calma depois. Fase vem aqui, neutro vem aqui. O circuito funciona direitinho. Só que ele exige que você coloque 2 fios entre os interruptores, né? E dá mais trabalho instalar, mas isso aqui não dá curto-circuito, não dá problema. Então, esse aqui é o three-way correto. Esse aqui está certo. Esse three-way aqui, ele não, apesar dele ser inventivo e ele aparecer em vários circuitos, você vê que o circuito de CMOS NAND, ele parece com um three-way, porque de vez em quando ele bota 5 volts. 5 volts, dos 2 lados é 0. Né? Então, você usa muito isso aqui em eletrônica, mas em eletricidade, na instalação elétrica, essa ideia aqui, não é ideia de botar fase, porque isso não é um problema tão sério. É sério também, mas não tão sério. Mas o problema é que você tem fase neutro ligado na gangorra aqui de conexão, né? Que pode vir a dar curto-circuito. Outra coisa que não deve fazer, a lâmpada, ela deve ter neutro dos 2 lados, caso você desconecte, caso você desligue. Então, caso você esteja com a lâmpada desligada, visualmente desligada, o certo é que ela tenha neutro dos 2 lados. Né? Ou seja, neutro de um lado e do outro lado desconectado, por exemplo. Né? E por que isso? Porque alguém vai subir a escada, né? Alguém vai subir uma escada para trocar a lâmpada. Isso é o mais normal. A não ser que você seja muito alto, normalmente você vai precisar de uma escada para trocar a lâmpada. E o problema é que quando você estiver lá em cima da escada, se você tomar um choque, você cai da escada.
Esse é o maior perigo de morte. Muito mais perigoso que um choque elétrico é você tomar um choque mediano enquanto você está em cima de uma escada. Porque o dano não tem a ver com o choque, o dano tem a ver com o fato de você se desequilibrar e cair e tomar uma cacetada. Né? Então, o three-way, ele leva a fase dos dois lados e a lâmpada está visualmente desligada. Então você acha, tá tranquilo, então a lâmpada está desligada, eu posso meter o dedo. Pode não, porque tem fase. Quando você meter o dedo aqui, você está em cima de uma escada de alumínio conectada ao chão. Ou seja, você vai tomar 220 volts ou 127 volts de porrada, que vai fazer você se desorientar por um segundo e tomar a cacetada de cair com a cabeça para trás, pior ainda, né? Ainda mais se você tiver assim, né? Se você tiver assim, trocando a lâmpada, você cai para trás e é perigoso para cacete. Mas, apesar disso, o three-way, esse tipo de three-way que não se deve fazer, ele não deve fazer a instalação, ele aparece em circuito de controle motor, esse porta-relógio, aparece essa ideia de você botar os dois lados na mesma tensão e você desligar, porque a DDT é 0. Tá? Então, isso acontece aqui. 5 volts aqui e 5 volts aqui, ou seja, VGS é 0, Q1 é off, desligado. E o Q2 acontece a mesma coisa, por quê? Porque o 5 volts está aqui, ele vem para cá, aqui, 5 volts em VG e 5 volts em VS, ou seja, esse cara aqui também está off. Para descobrir o que vai acontecer com essa linha inteira, vamos conectar quem tiver on e desconectar quem tiver off. Então, on, Q3 e Q4 estão on. Então, esses dois caras aqui estão on. Estão conectados. Conectou. Ficou meio torto isso. É difícil desenhar com mouse, é mais fácil desenhar com caneta no quadro. Tá. Os dois estão on. E esses dois estão off. Certo? Então, o S, que é a saída, está indo para a massa. Ó. Qual é a tensão que você mede aqui na saída, se ele está indo direto para a massa? 0. 0. Se você mede a massa, você tem 0. Né? É muito comum que você está abrindo um equipamento. Você está abrindo um equipamento novo, você não conhece bem. Uma televisão, digamos. Aí você está querendo consertar aquela televisão, está com um multímetro do lado. Você quer medir a fonte. Né? Normalmente, a primeira coisa que você faz é tentar descobrir qual é o ponto de massa. O próprio fabricante costuma dizer, o próprio fabricante costuma escrever em algum local GND, é o ponto de massa. Então, esse é o ponto onde você precisa colocar o negativo do multímetro. E o positivo do multímetro tem que ir em outro lugar, para você poder medir a tensão. Né? Se em um determinado momento você medir da massa para um outro local, 0, significa que aquele outro local também deve ser massa. Né? Se for um local de metal, tal, você pensa, pô, deve ser massa aqui também. É um outro local que eu posso usar para referência para massa. Massa é a referência. Então, em um determinado momento em que o fabricante disser esse aqui é massa, ground, né, GND, o fabricante normalmente chama massa de ground. GND. Cuidado para não confundir isso com terra. Terra não é a mesma coisa. Ground é a referência de 0 volts do circuito. E terra é uma conexão realmente na terra, né? que liga o equipamento na terra mesmo, do terreno, né? Do local onde você está. Então, você tem uma tomada de 3 pinos, como as tomadas atuais, você pega a tomada atual, a BNT, né? Você tem esse cara aqui no centro e esse cara aqui no centro é terra. O símbolo é até diferente. Para ele ser terra, significa que o fabricante, quer dizer, que
a construtora, quem fez a instalação elétrica da sua casa, ligou isso aqui no relógio, normalmente é no relógio mesmo, tem uma conexão de terra. Isso aqui vai para o terreno, aonde fica o seu prédio ou a sua casa, e aqui tem várias técnicas. Uma das mais antigas é você enterrar um cano de cobre. Mas tem várias também, treliças de cobre que passam por todo o terreno. E por que existe isso aqui, né? Por que existe esse ponto? Quando você tem um PC de metal, digamos que você tem um computador de metal, muito comum, um desktop, né? Quando você liga o computador, a parte metálica do computador está ligada na massa, que é o mesmo ponto do terreno. Então, se alguém vier aqui colocar a mão no PC, como esse ponto aqui está no terra também, já que você está pisando na terra, né? Pisando no chão, esse ponto aqui vai ter 0 volts entre você e a terra, ou seja, você não vai tomar choque caso você bote a mão em alguma parte metálica da instalação, certo? Se não tiver, se você vier aqui desligar isso, como muita gente faz, eu vou desligar isso, que isso não serve para nada. Inclusive o PC funciona, e esse é o perigo, porque ele funciona, ele não usa o terra para nada, mas essa ligação aqui está no nada, ele não tem nenhuma ligação elétrica entre a carcaça do computador, né, e o terra. Então pode haver uma diferença de potencial aqui. É normal ter até uns 20 volts aqui. Pode dar choque. E pode, inclusive, queimar o equipamento. Terra não é a mesma coisa que massa. Massa é um ponto dentro do PC, por exemplo, em que o fabricante diz para você que aqui é 0, para que você possa medir as outras tensões em relação a essa referência. Que é o que acontece aqui. Ó. Esse ponto aqui é 0 por referência. Qual o valor de tensão S nesse ponto aqui, ó, se eles estiverem os dois conectados? Qual a tensão que você espera nesse ponto aqui? 0. 0. 0 volts ou 0 lógico. E essa linha também está certa, porque numa NAND, 1 end 1 dá 1, invertido 0. 50% correto agora. Estamos com as duas linhas corretas, né? Vamos fazer as outras duas. Vamos fazer primeiro essa daqui, ó. Para fazer essa, eu preciso colocar o A na massa, aliás, essa aqui, o A na massa e o B em VCC. Então, o A vai para a massa e o B vai para a VCC. Bonito. Esse a gente nem precisa mais dos multímetros. A gente pode simplesmente fazer olhando só, tá? Opa, 5, tem 5 aqui. Tá, apaguei tudo. Falta esse aqui e esse aqui. Legal, vamos ver o que vai acontecer agora. Essa massa aqui é 0. Aqui. Então, esse ponto segue aqui. Vem também, isso aqui também é 0. Os 5 volts. Esse 5 volts vem para cá. Esse ponto aqui é 5 volts. Isso vem para cá e faz esse ponto aqui ser 5 volts também. Beleza, vamos para o Q1. O Q1 você tem 0 no G e 5 no S. 0 e 5. O 0 é o positivo. O 5 é o negativo. Qual é o valor de VGS? Então você está medindo o positivo 0 e o negativo mais 5.
Aliás, eu fiz uma besteira porque eu escrevi negativo, mas eu botei um mais, né? Então, vou botar aqui 5 volts. E aí, qual é a tensão que você mede? Com o vermelho em 0 e o preto em 5. Menos 5 volts. Menos 5, então, ele está em on. Esse agora é fácil, porque você tem no Q2, você tem o negativo em 5 e o positivo em 5. Qual é a tensão? Os dois lados em 5. A gente falou um montão de tempo sobre isso. 0, 0, 0, 0. Então, 0 é off. 0 é sempre off. Inclusive, faz sentido, olha só. 0, on. 0, on. 0, on. 1, off. Né? Faz sentido, logicamente. Vamos para o Q3. Não. Vamos para o Q4, porque o Q4 decide o Q3. Então, vamos para o Q4. O Q4 é 5. Ó, 5 nesse ponto. Esse ponto aqui, o VG, é 5 volts. E o VS é 0 volts. E aí, quanto você mede? 5 para 0. 5 no positivo, 0 no negativo. Quanto você mede? 5 volts. 5 volts ou on. Né? O Q4 está on. Se o Q4 está on, significa que esse ponto aqui está na massa. Então, esse ponto aqui é 0 volts. E o outro lado é 0 volts. Vai ser fácil, né? Você tem um lado 0 e o outro lado 0. Se os dois lados são 0, lógico que a DDP é 0 e o transistor vai estar em off. Vou tirar esse monte de setinhas aqui e vou perguntar para vocês qual é o estado da saída. Vê se você consegue descobrir qual é o estado da saída. Só olhando Q1 é on, Q2 é off, Q3 é off, Q4 é on. Vê aí o que vai acontecer com a saída. Qual o valor da saída? 5 ou 0? Só tem essas duas possibilidades. 5 ou 0? Então, o Q1 está on. Q1 está on. Q1 está on. On. O Q2 está off. Off. O Q3 está off. 5 volts. 5 volts. Por que 5 volts? Porque o 5 volts está vindo para cá, ó. Né? 5 volts. Então, esse 5 volts aqui daria 1 na saída. Né? Outra forma de fazer, porque eu já falei que é NAND, né? Então, 0 AND 1 dá 0 invertido 1. Então, você já sabia que tinha que dar 1, né? Inclusive, você também já sabe que tem que dar 1 nesse último aqui. Porque 1 AND 0 dá 0 invertido 1. Vamos para o último. Ufa! Isso dá um pouquinho de trabalho de explicar. Tem algumas vantagens de escrever aqui e não no quadro, porque aqui você pode apagar mais fácil. Mas bem que você também pode apagar o quadro, né? O quadro dá um pouco mais de trabalho de apagar. Mas vamos lá, esse último cara aqui é A igual a 1, ou seja, 5 volts. O A é 5 volts. E o B é massa 0. Tá vendo que quando eu falo 1, eu digo VCC? E quando eu falo 0, eu digo massa? Essas são as únicas duas possibilidades. Ou você está para VCC, ou você está para massa. Isso também acontece aqui na saída. A saída, ou ela vai estar para VCC, ou ela vai estar para massa. Então, é assim que funciona todo o circuito digital. Toda saída digital, ela é assim. Ela ou está para massa, ou está para mais 5. Então, se você tem, por exemplo, um sinal digital como Ethernet, né?
cabo Ethernet, cabo de rede. Cabo de rede, ele faz uma coisa parecida. Só que o cabo de rede, ele faz o 1 ser mais 24 volts e o 0 ser menos 24 volts. Mas ainda assim, ou ele está conectado a uma tensão, ou ele está conectado a outra tensão. Ele fica conectando de uma tensão para outra, né? Toda transmissão digital, ela tem essa, pelo menos uma boa parte, tem essa ideia, né, de você enviar zeros e uns. O 0 é massa e o 1 é 5 volts, por exemplo, né, uma das possibilidades. E nisso você tem uma transmissão de digital binária, né, digitais. Todo digitais é assim. Vamos lá. Vamos para o Q4. Fazer logo o Q4. Esse lado aqui é 0 volts, porque aqui é 0. E aqui também é 0. E esse lado aqui é 0 volts. Qual é a tensão? 0 dos dois lados? 0. 0 dos dois lados dá 0, lógico. Então, o Q4 está off. E legal, que isso me poupa tempo. Se o Q4 está off, o Q3 também está off, porque o Q4 envia massa para o Q3. Então, não precisa nem olhar o Q4, o Q3. O Q3 está off também. Então, vamos para o Q2. Vamos para o Q2. O Q2 está aqui para massa. Essa massa, 0 volts, vem para cá, vem para cá. E aqui eu tenho 0 volts. Né? E esse 5, tem um 0 aqui, deixa eu apagar. Esse 5 está aqui, 5. E 5 desse lado. Então, Q1 é 5 volts dos dois lados. O volts dos dois lados é 0. O Q1, então, está off. E o Q2? O Q2, um lado está 0 e o outro 5 volts. Qual lado está 0? O lado que está 0 é o G, que é o positivo, mais 5 volts. E o lado que está... Aliás, desculpa, pessoal. Escrevi errado. Espera aí. Enrolei aqui. Esse lado aqui, que é o G, está em 0 volts. E esse lado aqui, que está em S, está em 5 volts. Qual é a tensão no Q2? Positivo em 0, negativo em 5. Menos 5. Menos 5 ou ON. E como eu falei, lógico, a saída é 5 volts, porque se você tem o Q2 ON, o 5 vem para cá e vai para a saída. Apesar de meio complicadinho esse circuito, vocês têm que... Uma coisa mais importante aqui é notar o quanto isso aqui é revolucionário em termos de tecnologia, né? Esse circuito aqui é uma grande revolução, né? A revolução ainda está aí, né? Por quê? Porque ele é um circuito só de transistores, sem nenhum resistor, né? Sem nenhuma necessidade de polarização, de nada. E são só transistores, mais nada, sem nenhum componente extra, que formam uma porta lógica. E por que isso é importante? Porque com a porta NAND, você consegue fazer flip-flops. Então, você tem 4 transistores numa porta NAND. E você precisa de 4 portas para fazer um flip-flop. Então, você tem que ter 16 transistores. Você precisa de 8 flip-flops para poder fazer um registrador de 8 bits, que é o início de um microprocessador. Então, 8 vezes 16, 64, 128, né? Então, você tem 128 transistores
formam um registrador de 8 bits, que é o início de um processador. E se você tivesse que ter um resistor aqui, que fosse um resistor, né, você já teria que ter 32 resistores aqui. Se tivesse que ter um diodo que fosse a mais, já teria que ter 32 diodos aqui. E isso aqui modifica muito, porque você precisa geralmente de 4 ou 5 registradores completos para fazer um microprocessador. Então, o número de transistores vai exponencialmente, né? E qualquer coisinha que você tenha que ter a mais nesse circuito, qualquer resistorzinho que você tenha que ter a mais nesse circuito, vai fazer com que você tenha que ter um número absurdo a mais de componentes lá no final. Um PC ou um celular, atualmente, eles são 64 bits. A maioria dos celulares, a ampla maioria dos celulares hoje, é 64 bits. Isso significa que esse vezes 8 aqui é vezes 64. Né? E, normalmente, eles têm pelo menos 64 registradores. Da onde se conclui que ele tem vezes 64, vezes 64. Não dá nem para fazer a conta de cabeça, é muita coisa. Então, se você conseguir fazer a porta com o mínimo número de componentes possível, você vai ter o mínimo número de componentes possível dentro de uma CPU. Né? Então, isso aqui, 64 vezes 64, já dá um valor absurdo. Deixa eu ver se eu sei isso de cabeça. 2 elevado à quinta, à sexta, à 12ª, e 4.096. Eu acho que é isso, 4.096. Vamos ver se é lembro. 4.096. Então, 4.096 vezes 4, 16.384 com transistores. Se você tivesse que ter um resistor, você já teria que ter 4.096 resistores para fazer o componente funcionar. Então, o incrível dessa tecnologia é o fato dela ser limpa, com quase nada dentro. Se algum dia descobrirem como fazer uma porta NAND com menos do que 4 transistores, vai ser uma revolução mais legal ainda, lógico, desde que funcione, né, Lore? Funcione bem. Por enquanto, não. E aqui a gente tem a porta NOR, que eu não vou fazer, senão a gente vai ficar aqui até amanhã fazendo porta NOR. Mas o que você deve fazer em casa? Preencher essa tabela aqui. Se você preencher essa tabela aqui e chegar à conclusão que a porta é NOR, ou seja, 0 ou 0 dá 0 invertido 1, 0 ou 1 dá 0, 0 ou 1 dá 1 invertido 0, 1 ou 0 dá 1 invertido 0, 1 ou 1 dá 1 invertido 0. Então, já sabe a resposta final. O que você não sabe é o que está aqui, né? Embora tenha na internet. Tranquilamente você encontra. Mas o que é legal aqui? Você fazer isso antes da prova, em casa, né? Estudar. Porque a prova que eu vou passar para vocês, eu vou botar um circuito desse aí para você fazer. Né? E aí você me diz quais são os on-off de todos os transistores. Eu acho que é mais fácil fazer do que explicar. Explicar dá mais trabalho, fazer é mais rápido. E você termina rapidinho. E para a prova, eu vou fazer o seguinte: para a prova, eu vou colocar 2 circuitos com JFET, né? E um desse aqui com CMOS. Um desse aqui com CMOS. Que pode ser o NOR, pode ser o NAND e pode ser o NOT. E pode ser um outro que eu coloquei na prova também uma vez, que é muito legal, que é esse último aqui. Eu nem lembrava de estar aqui, pensei que não estivesse. Esse último aqui é muito legal. Ele é o NOT 3 State. Como eu falei para vocês, normalmente a saída é 0 ou 1. A saída aqui é 0 ou 1. Mas existe um circuito
capaz de levar a saída a 3 estados: 0, 1 e desligado. Então, ele tem 3 estados: 0, 1 e desligado. O estado desligado é o estado que você desconecta a saída, não liga a saída em lugar nenhum. Isso é importante, é útil. Por que é útil? Em digitais, é muito comum que você tenha um cabo só, sendo utilizado por mais de um dispositivo. E essa ideia se chama multiplex. Então, você tem o mesmo cabo sendo utilizado por N dispositivos. O principal objetivo disso é economizar cabo. Que cabo é uma parte cara. E aqui você tem um outro dispositivo que, por exemplo, recebe dados de A, de B e de C. Então, esse aqui, por exemplo, é o recepção. Esse cabo que está aqui, o meio, ele é compartilhado por A, B e C. Se A e B e C forem digitais, o problema de você compartilhar o mesmo cabo é quando o A quiser transmitir 0 e o B quiser transmitir 1, você tem um curto-circuito, porque A é 0 volts e 1 é 5 volts. Então, o que você tem? 0 e 5 volts, curto-circuito. Ferrou, não vai funcionar. Existem umas ideias antigas de você botar um diodo em série. É uma ideia, é uma possibilidade, você não tem o curto-circuito, né? Mas o problema de você botar um montão de diodos na linha é que o diodo tem uma perda. Então você acaba tendo uma perda absurda, né? E não é a melhor solução. A melhor solução é o seguinte: a melhor solução é que quando o A estiver transmitindo o que ele quiser, digamos que o A esteja transmitindo 0, ele pode transmitir 0 ou 1, né? Então o A está transmitindo 0. O que o B e o C fazem? Eles desligam. Ou seja, eles têm 3 estados lógicos: 0, 1 e desligado. Quando o A terminar a sua transmissão, o B vai transmitir alguma coisa. Digamos que ele também queira transmitir 0. O C e o A vão estar desligados. E nisso você tem que a gente chama de tempo, né? Que você transmite hora um e hora outro. Isso é normal. A rede celular funciona assim. A rede Ethernet de computadores funciona assim. O Wi-Fi funciona assim também. Você tem uma pessoa transmitindo e as outras pessoas esperando. Né? Por isso, quando você tem muita gente usando a linha cai, porque se muita gente tenta usar ao mesmo tempo, você fica com uma espera grande e a linha acaba não funcionando direito, né? E você tem queda de sinal ou instabilidade de conexão. Mas isso exige que você tenha portas lógicas que possam ter 3 estados lógicos, que são 0, 1 e desligado. É muito comum chamar desligado de alta impedância, é a mesma coisa. Então, o componente que é capaz de fazer isso é o componente tri-state. O componente tri-state é um componente que é capaz de fazer 0, 1 ou desligado. E normalmente ele tem 2 entradas. Pode ser bolinha ou pode ser sem bolinha, ou seja, pode ser habilitado por high ou por low, né? Mas ele tem 2 entradas. A entrada natural dele, que é A, quando A for 0 é 0, quando A for 1 é 1. E uma outra entrada chamada CS, Chip Select. Essa outra entrada, ou Enable, e essa outra entrada habilita o chip. Se você habilitar o chip funciona como buffer. Se você não habilitar o chip, ele fica desligado. E você passa a ter 3 estados lógicos.
O interessante do MOSFET é que a porta NOT, tri-state, a porta NOT tri-state, também é só com transistores. Você não precisa de nenhum resistor e de nenhum outro componente extra. Aqui eu botei um inversor, né? Mas o inversor também são só transistores. Então, o tri-state do MOSFET, o CMOS tri-state, não precisa de nenhum componente a não ser transistores. E alguém pode estar achando, pô, mas resistor não era mais barato? Por que eu estou querendo fazer as coisas com transistor? Resistor não era mais barato? Diodo não era mais barato? Bom, diodo é mais barato, mas resistor não é não. Se você estiver fazendo componentes, é mais barato fazer um transistor do que um resistor. Quando você faz chips, o chip é mais fácil fazer transistores do que resistores. Então, quanto mais transistor tiver, é melhor. É mais fácil fazer um transistor do que um resistor, por incrível ou do que um capacitor, por incrível que pareça. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse cara aqui quando você tiver 0, ou melhor, o mais legal é fazer o seguinte, é você fazer... O que vai acontecer se você botar esse cara aqui em 5 volts? Esquece o A. Esquece o A. Vamos botar esse cara aqui em 5 volts. Bom, tudo bem. Quer botar esse cara em 5 volts? Então, 5 volts vem para cá. 5 volts. Aqui tem um inversor, não é? Se você botar 5 volts no inversor, esse lado aqui vai ser 0. Então, você tem 0 embaixo, 5 em cima. Esse cara aqui também é 5 volts. Então, o Q1 aqui está 5 com 5, que dá 0. Q1, então, é off. Espera aí que eu fiz uma besteira que eu botei no ponto errado aqui. Eu tinha que ter botado aqui, né? Porque aqui é 1, né? Eu botei 1 aqui no enable. Então, esse cara aqui é off. Vamos ver o que vai acontecer no Q4. 0 aqui, eu tenho 0 aqui. Esse é um símbolo de massa que não é muito correto. Agora sim está correto. 0 com 0, 0. O Q4 também está off. Legal. Com o Q4 e com o Q1 off, se o Q4 estiver off e o Q1 estiver off, você vê que o Q1 leva a alimentação para o Q2. E o Q4 leva a alimentação para o Q3. Então, se o Q1 e o Q4 estiverem off, Q3 e Q2 vão estar off também, não importa o valor de A. Cara, que legal, porque a gente acabou de encontrar uma linha toda off. Tudo está off. Off, 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 off. O valor do S não é 0 nenhum. Por quê? Ele chega aqui e não tem para onde ir. Ele é um fio solto, ou seja, desligado. Então você não pode escrever em 0 nenhum aqui, você tem que escrever desligado, que é diferente, inclusive. Não é igual. A mesma coisa vai acontecer aqui. Off, off. Off, off. E aqui desligado. O único jeito de eu ligar essa porta é eu colocar o enable em 0. Por quê? Se eu botar 0 aqui, esse 0 vem para cá, e esse cara aqui vira 5 volts, fica invertido. Q4 está on, e o Q1 está on também, menos 5. Então, você tem esse cara aqui on, e esse cara aqui on. A mesma coisa aqui em cima. On, on. Se Q1 e Q4 estiverem on,
eles estão levando alimentação para o Q2 e para o Q3. O Q2 e o Q3 vão funcionar. Como que eles vão funcionar? Olha só. Nossa, está tendo um tiroteio absurdo aqui. Olha lá. Está vendo a semelhança entre esses dois circuitos? Olha só, o circuito do centro, esse aqui, é igual a esse circuito aqui, ó. Viu? Isso aqui é uma porta NOT. Isso também, lógico, é uma porta NOT. Só que a diferença é que essa porta NOT tem a sua alimentação levada por esses dois transistores extras. Se esses dois transistores levarem, ela vira uma porta NOT. Se não levar, ela vira o quê? Aberto, desligado. Ou seja, eu já sei o que vai acontecer aqui na saída. Ele vai ser uma porta NOT. Entra 0, sai 1. Entra 1, sai 0. Só preciso saber o que vai acontecer com esses dois transistores. Não é muito difícil. Se for massa aqui, massa, esse lado também está para massa, 0, 0, Q3, off. 0 aqui, 0 aqui. Esse ponto aqui está no 5, porque o Q1 está on, né? Então, menos 5. Então, on. Aqui embaixo é o contrário, off, on. E se você está com dificuldade de descobrir quem é on e quem é off, eu recomendo que você dê uma olhada no último vídeo, que é o vídeo que eu mostro como faz para fazer a porta NOT. E o início desse vídeo eu falo sobre a porta NAND, né? Mas pronto, preencheu tudo. Mas o mais legal é que a saída tem duas. A saída tem dois estados, tem 3 estados lógicos, que é 1, 0 e desligado. Você tem 3 possíveis estados lógicos na porta. E a maioria das portas tem só 2 estados lógicos. Mas quando você precisa fazer, como eu falei, a comunicação, né, usando o mesmo meio, você usa o tri-state. A outra possibilidade também é o barramento de PC, né? O barramento de PC é muito comum que você faça assim. Você tenha, por exemplo, várias placas, né, conectando no mesmo barramento. Enquanto uma placa manda dados, as outras não se comunicam, elas não interferem. E isso usa também o sistema de tri-state, ou seja, enquanto uma placa fala, as outras ficam desligadas, né? E lógico, no final das contas, isso é rápido para que você não perceba que a placa está desligada. Então, em alguns microsegundos comunica uma placa, nos próximos microsegundos comunica outra placa, e assim por diante, você tem todas as placas comunicando, né? Bom, pessoal, então é isso. Fiz aqui um montão de desenho no Paintbrush. Vamos fechar tudo aqui. Mas antes disso, alguma dúvida? Todo mundo vivo aí? Alguma dúvida? Não? Sem dúvida, professor. Por enquanto não, professor. Beleza, pessoal. Então eu termino por aqui. Eu vou deixar a prova durante essa semana para ser entregue com uma semana de prazo. E a gente volta na próxima aula.